Somos apenas um conjunto de estímulos e respostas? A cultura molda nossa mente ou a nossa mente já nasce pronta? Uma brincadeira, um brinquedo, uma palavra, tem realmente algum papel na formação psíquica de uma criança? São essas dúvidas que serão respondidas na série de vídeos falando sobre a obra A Formação Social da Mente, de Vygotsky. Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, sou dono da conta do TikTok e do Instagram do Emilicar Psicologia, onde a gente já traz alguns conteúdos sobre psicologia e cultura, isso de maneira mais simples e simplificada, para abranger todos os públicos, usando elementos da cultura pop, como o hip hop, o rap. E eu decidi criar esse canal no YouTube porque, veja, fazer conteúdo para o Instagram e para o TikTok é algo muito difícil, porque criar vídeos para essas plataformas tem que ser um vídeo curto e você tem que, às vezes, pegar um conteúdo muito denso e resumir muito algo, sabe? E se você abre algo no YouTube, você tem mais liberdade para poder trabalhar, falar sobre algum assunto mais denso, fazer um vídeo mais longo, coisas que não seriam possíveis fazer nessas plataformas. Então decidi criar esse canal na intenção de fazer uma série de vídeos falando sobre Vygotsky, também abrindo para outros temas, mas esses são vídeos futuros. O vídeo de hoje é um vídeo introdutório ao livro A Formação Social da Mente, de Vygotsky, porque, principalmente, para falar sobre essa obra, é interessante a gente trazer quem foi Vygotsky, não uma biografia completa, porque mesmo Vygotsky tendo uma vida muito curta, ele teve uma passagem de vida muito interessante, dado o contexto que ele vivia, e também sobre alguns conceitos, principalmente do materialismo histórico dialético de Marx e Engels, porque Vygotsky fundamenta sua teoria no materialismo histórico dialético. Está na base da histórico-cultural materialismo histórico dialético. Então, no vídeo de hoje eu pretendo trazer esses conceitos para podermos darmos introdução à obra. Vygotsky nasce em 1896 e falece em 1934, morre super jovem, com 37 anos, de tuberculose. Ele nasce no mesmo ano que outro grande autor do desenvolvimento, que é o Jean Piaget, mas o Jean Piaget nasceu na Suíça, enquanto Vygotsky nasceu na Bielorrússia. Vygotsky, diferente de outros grandes autores da psicologia, como Freud, Jung, Skinner, não se formou em medicina. Na verdade, ele começou no curso de medicina e depois migrou para o curso de direito, onde se formou e depois começou a estudar outras áreas. Foi para linguística, arte, história, que contribuiu e muito para formular a sua teoria. Vygotsky morre muito cedo, aos 37 anos, de tuberculose, e mesmo tendo uma passagem de vida muito curta, ele consegue produzir bastante conteúdo, bastante ensaios para formular sua teoria. E depois que ele falece, quem dá continuidade aos estudos dele são o Leontiev e o Luria, e juntos os três formam a Troika. Vygotsky cria sua teoria após a Revolução Russa de 1917, onde nessa época tinha uma demanda muito grande em como a ciência ia ajudar no alfabetismo e na educação de crianças com deficiência. Vygotsky era muito crítico quanto aos autores da época de psicologia, falando que eles levavam a psicologia para um lado muito subjetivo ou um lado muito mecânico, principalmente os behavioristas. Ele enxergava o indivíduo de outra maneira, ele enxergava o desenvolvimento de outra maneira. Tanto que a psicologia dele, a histórico-cultural, é uma psicologia do desenvolvimento. Então, como Vygotsky viu o ser humano? Eu trouxe aqui essa frase que vai ajudar a guiar a gente. O cérebro é um sistema aberto, pois é mutável e suas estruturas são moldadas ao longo da história do homem, de seu desenvolvimento individual e nas relações com o meio. Agora, como eu falei anteriormente, Vygotsky formulou a sua teoria em cima do materialismo histórico dialético. Eu vou tentar trazer o materialismo histórico dialético aqui da maneira mais simplificada possível, mas são conceitos difíceis, na verdade. Então eu vou deixar na descrição alguns vídeos falando sobre o materialismo histórico dialético de Marx e Engels, mas vamos lá, vou tentar explicar do meu jeito. O que é materialismo, né? A ideia de materialismo é que somente o material consegue mudar a realidade, né? O que seria isso? Dando um pé mais atrás ainda, no século XIX, Karl Marx, ele era um seguidor de outro... Karl Marx, economista e filósofo, era seguidor de outro filósofo, que era o Hegel. Hegel era idealista, o que ele acreditava? Ele acreditava que
O ideal moldava a realidade. Por exemplo, no exemplo da escravidão, ele acreditava que, ao longo da história, as pessoas iam aprimorando a sua ideia sobre liberdade, com isso as leis iam mudando e através dessa mudança de leis, uma hora deixaria de existir a escravidão. Marx deixou de cabeça para baixo essa lógica. Ele não falava que consciência determinava a vida, mas sim que a vida determinava a consciência. Então, Marx acreditava no material. O que seria isso? Seria como comemos, como trabalhamos, como produzimos, vem antes de criar a base para o que nós pensamos, ou como nós existimos. Então, para Marx, né, como ocorreu o fim da escravidão numa ideia materialista? Chegou uma época da história que não era mais economicamente tão viável você ter escravos e sim ter uma mão de obra assalariada, era mais lucrativo. Isso através da materialidade da economia e através da materialidade do avanço da indústria. E essa materialidade pela criação de operários livres fez com que deixasse de existir a escravidão. Não simplesmente deixasse da noite para o dia, né? Foi um processo histórico onde essa nova realidade econômica permitiu que essas leis mudassem. Agora o processo histórico, né? Para Karl Marx e aplicado agora no conceito vigotskiano, né? A natureza humana, ela não é eterna e imutável. A psicologia muda conforme a história muda. E o motor para a mudança na história é a luta de classes. Eu vou tentar resumir também a luta de classes bem resumidinho assim. Tá. A gente pode dividir a luta de classes em três fases: a antiguidade, o feudalismo e o capitalismo. Na antiguidade, a gente teve confronto entre os donos de escravos e os escravos. O dono de escravos, ele era dono da terra e dono do indivíduo, do escravo. No feudalismo, depois a gente teve o senhor feudal e o servo, onde o senhor feudal não era dono do servo, mas ele era dono da terra onde o servo morava. E por último, a sociedade que a gente vive hoje é a sociedade capitalista, onde o homem ele é livre, mas, contudo, é, ele não detém os meios de produção. São as fábricas, as máquinas, e para sobreviver ele tem que vender a única coisa que ele tem, que é a sua força de trabalho. Esse foi um processo muito demorado, de várias revoluções, de vários processos históricos. Então, para o Vygotsky, o homem primitivo não pensava igual ao homem feudal não pensa igual ao homem na sociedade capitalista, e provavelmente o homem que veio depois do capitalismo, se existir algo ainda depois do capitalismo, não vai pensar igual o homem que pensa igual o homem que vive no capitalismo. Por quê? Porque a nossa mente muda através da história. Muda porque muda completamente a nossa noção de cultura, com questão de signos, que eu vou passar mais ao longo do vídeo. Agora, a dialética. O que seria isso? A dialética é um modelo de contradições e interações. Hegel diz na sua obra A Dialética da Natureza que o homem usou a natureza para transformar o próprio homem. Então, como que Vygotsky faz essa analogia, né? Para o Vygotsky, através de instrumentos como ferramentas, a gente controla a natureza externa. E também nós usamos signos, que é a nossa linguagem e os nossos símbolos, para controlar o nosso comportamento e a nossa própria natureza interna. Esse aqui é o modelo clássico de estímulo e resposta behaviorista. Por Vygotsky, o ser humano não reage dessa maneira de estímulo e resposta como os animais. Para ele, esse elo é intermediário pelo signo, e a cultura nos dá esses signos. Por isso, como eu falei anteriormente, o homem da antiguidade não pensava igual o homem do feudalismo, porque a cultura era diferente, os signos, consequentemente, são outros, e os comportamentos vão ser outros. É complexo entender essas coisas de signo mesmo, ainda mais quando você não sabe que são pensamentos superiores e inferiores, mas isso vai se discorrer ao longo dos próximos vídeos. Então, para o Vygotsky, a cultura nos dá esses signos. E o que são esses signos, né? São relações sociais que foram internalizadas, o que era interpessoal entre eu e você, se tornou intrapessoal, dentro de mim. Esse foi o vídeo, eu tentei dar um resumo um pouco mais simples, vou deixar aqui na descrição algum material para você conseguir se aprofundar. Eu fiz essa aula introdutória para trazer alguns conceitos que eu acho interessante para entender a obra do Vygotsky, porque se eu não passasse agora ao longo dos próximos vídeos, eu ia ter que acabar explicando. Então, esse é um vídeo mais introdutório.
No próximo vídeo do capítulo 1, eu vou tentar deixar um pouco mais interativo ainda, deixar o modelo mais legal, porque agora é muito técnico ainda as coisas, né? Então me segue no Instagram e no TikTok, emilicar.psicologia, se inscreve aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, pode escrever aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.